Você sabia que o Brasil é líder na produção de carne de frango no mundo e que essa conquista está relacionada ao bem-estar das aves durante todas as fases de crescimento? Isso porque a maioria dos aviários do nosso país estão integrados em um sistema de produção com auxílios técnicos e sanitários, com destaque para uma vacina que veio para solucionar novos surtos de bronquite nas aves. A área para a criação de frangos de corte nos aviários brasileiros abriga de 8 a 10 animais por metro quadrado, em média. Para a criação de galinhas que fazem postura de ovos, são indicadas até 6 aves por metro quadrado de galpão. O granjeiro precisa considerar esses números em nome do bem-estar animal e da produtividade. Em 2022, a produção de frangos no Brasil pode chegar até 14 milhões e meio de toneladas, um volume maior em comparação ao ano passado. Nas exportações, a indústria avícola nacional pode enviar quase 5 milhões de toneladas para 150 países. Os desafios primeiro de todos é manter a comida na mesa dos brasileiros. Nós tivemos no tempo da pandemia, foi a grande dificuldade de não deixar faltar comida. Em alguns países como Estados Unidos e até alguns países da Europa, quando a pandemia chegou, faltou comida na prateleira dos supermercados. Esse é o grande desafio, o primeiro de todos. Mas além disso, nós temos um grande desafio que foi o custo de produção. Com a pandemia, ficou muito mais caro produzir alimentos e além disso também nós tivemos o aumento do principal insumo, que é o milho e o farelo de soja. E esses insumos ficaram muito caros. Subiram mais de 120% nos últimos 2 anos. Isso impactou diretamente no custo de produção. Esse é o grande desafio que nós temos para poder manter a comida na mesa dos brasileiros de maneira acessível possível, mais acessível possível, mas também não deixar de produzir, porque se eu não reponho os custos de produção, eu vou diminuir essa produção. Por isso, o setor tem trabalhado muito para tentar manter e, além disso, ofertar mais mercadoria no mercado interno do Brasil e ajudar a segurança alimentar de mais de 150 países. Desde 2004, o Brasil é líder na produção de produtos avícolas. São mais de 100 mil famílias brasileiras produzindo e gerando 3 milhões e meio de empregos diretos e indiretos. E os cuidados sanitários estabelecidos pelos produtores brasileiros das granjas têm sido determinantes para essa conquista. Existem pelo menos 20 tipos de doenças causadas por vírus e bactérias que podem comprometer a saúde de um plantel de aves. Elas possuem as narinas muito expostas e a interação constante entre os animais nas granjas aumenta o potencial de contaminação. Em todas as estações do ano, os cuidados devem ser constantes em relação à qualidade e temperatura do ar no interior do galpão. Em alguns casos, uma doença pode interromper a produção e causar prejuízo de um lote inteiro, como é o caso da bronquite infecciosa. A bronquite infecciosa é causada por um vírus e ela já foi identificada há muitos anos. É uma doença que a gente vem convivendo lá desde 1970, por aí. E foi identificada a primeira vez nos Estados Unidos, em aves com problemas respiratórios. A bronquite, como o nome diz, ela é uma enfermidade que afeta o trato respiratório, então, semelhante a uma gripe para nós, digamos assim, mas é uma doença respiratória e já foi identificada há bastante tempo, e a Embrapa trabalha com isso desde que a Embrapa existe, porque ela é uma doença que nos acompanha, né, ao longo da produção e da evolução da produção avícola em todo o mundo. Não há risco de transmissão para nós humanos, mas uma ave doente pode comprometer a qualidade de carnes e ovos. Neste grupo especializado em saúde animal, os estudos levaram até a produção de uma vacina efetiva contra os danos que a doença pode provocar. 5 anos atrás, nós lançamos um produto
para prevenir a doença que causava maiores prejuízos econômicos na avicultura industrial. Existiam vacinas que não controlavam efetivamente e por isso que as aves adoeciam e a produtividade da granja era reduzida, né? Então a SEBA, depois de muitos anos de pesquisa, desenvolveu uma vacina específica para resolver esse problema e com isso nós conseguimos controlar a doença. Um animal que não adoece, ele não tem um processo de sofrimento, dor. Então, todo mundo que sabe, né, na pele quando pega alguma virose e adoece, sofre bastante. Então tem dificuldade respiratória, tem outros problemas que acontecem quando se adoece. Isso a gente consegue evitar. Então, cuidando bem e protegendo contra a bronquite infecciosa, o animal ele experiencia, ele vive uma saúde mais completa, né? Isso a gente consegue visualizar muito facilmente. Então, hoje estamos falando de um diferencial, mas daqui a pouco vai ser regra, sabe? O que a empresa precisa para ser certificada? Ela precisa de ter um embasamento científico robusto que comprove que aquele produto agrega no bem-estar animal. Pois é, e nós acabamos de ver o quanto a agropecuária brasileira é movida à ciência e à tecnologia, não é mesmo, Bia? Isso mesmo, Alci, o que reflete na qualidade e na aceitação do consumidor, que é quem faz a escolha e paga a conta, né, pessoal? Exatamente, por isso a nossa repórter Júlia Rodrigues está em um supermercado em uma das regiões mais populosas do interior do estado de São Paulo e traz para nós uma ideia do quanto a carne de frango está mais presente na vida do brasileiro. Vamos lá, Júlia! Olá, Alci, olá, Bia, muito bom dia a todos do Conhecendo o Brasil Agro. Bom, o brasileiro tem consumido mais carne de frango do que a carne vermelha. E hoje nós estamos aqui num supermercado bem movimentado de Salto de Pirapora para entender um pouco mais sobre isso. Vou aqui falar com o gerente, né, aqui do açougue, para conferir se é isso mesmo. Nós estamos consumindo, os consumidores estão preferindo a carne de frango do que a carne vermelha? Sim, correto. A procura tem aumentado bastante, a carne de frango, né? Na verdade, um pouco ultrapassou a bovina, vamos dizer assim, mais procurado, principalmente o pessoal da academia, que gosta muito, né? Diz que é muito saudável. E o público em geral estão migrando para a carne de frango, carne branca. E isso aconteceu por qual motivo? O motivo pela saúde, né? E também acredito que preço, né? Mais acessível um pouco, entendeu? Do que a carne vermelha, né? E tá caindo no gosto do povo. E tanto é que a gente tá até aumentando aqui nosso espaço para colocar um pouquinho mais, porque a demanda está sendo grande. Isso aumentou depois da pandemia? Aumentou bastante, 3 vezes mais. Aumentou bem, a procura foi bem mais alta. Ultimamente a gente tem consumido muito frango, porque o frango está mais em conta do que a carne de boi. Você tem consumido mais carne de frango ultimamente? Diretamente quase. Direta, quase.